Tá no... Baixa e põe aqui, ó, faz aqui. Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo alguma reprise, boa tarde para os que estão ao vivo. Nós estamos começando mais uma edição do TV Sindicasc, nosso programa quinzenal aqui na TV Comunitária, canal 12 da NET, com transmissão simultânea nas nossas páginas aí das redes sociais, notadamente no Facebook. Nessa edição de hoje, nós contamos aqui com a presença do nosso companheiro, diretor-geral do Sindicasc, Edgley Souza. Edgley, bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né, Cleito? Gostaríamos de estar aqui sempre com notícias boas, né? Mas diante dessa pandemia, a gente tem passado por algumas coisas aí que não queríamos. Isso. Nós queremos começar esse programa dedicando para nossa querida colega, companheira, sempre presente nas atividades do sindicato, nas assembleias, nossa companheira Rosalina Francisca, Dona Rosa, que nos deixou essa semana vítima do Covid. Infelizmente, nós temos perdido muitos colegas ao longo desse ano. Não pelo Covid, necessariamente, né? Pelo Covid, até o momento, nós perdemos duas pessoas, né? Um colega aposentado e a nossa colega Dona Rosa, que inclusive estava para aposentar no final desse ano. Ela que era uma servidora do CRAS do Arapuanga. Então nós queremos dedicar esse programa à Dona Rosa e no nosso próximo boletim impresso nós vamos ter que, e eu digo isso com pesar, não é? Mas nós vamos ter que abrir uma página especialmente para isso, né? O quanto tem sido difícil esse ano de 2020, pelo menos desde que eu assumi o sindicato, eu não tenho notícia, viu, Edgley, de um ano em que a gente tenha perdido, né? Tantas pessoas, tantos colegas como nós perdemos esse ano. O Covid, obviamente, é um agravante, né? Mas não é a única causa. E, Edgley, eu acho que a gente não só dedica o programa, né, à Dona Rosa, eu acho que isso é extensivo, né, a todos que conviveram com ela, os familiares, os amigos, especialmente aos colegas do CRAS do Arapuanga, né, que conviveram com ela nesses últimos anos aí, onde ela era lotada. Exato, né, Cleito? O que nós gostaríamos era poder estar comemorando a aposentadoria dela, né? Que assim, é o sonho de tanta gente que vive nessa luta da assistência social, dedicando a sua vida por tanto tempo, né? Mas que essa pandemia, que é uma coisa que está trazendo situações tão tristes para tantas famílias, né? Chegou mais próximo da gente, né? Uhum. A gente deseja que a família tenha bastante força, né? Pedir a Deus que traga a paz para toda a família, né? E assim, como você colocou também, Cleito, é um ano difícil, né? Muitos amigos, né? Agora recente, assim, a gente teve o Milton, tivemos ainda esse ano a Márcio Homero, o seu Raimundo há pouco tempo que trabalhou no Recanto das Emas e muitos colegas que a gente vem perdendo, né? E, Cleito, eu acho que assim, a nossa homenagem a essas pessoas que dedicaram suas vidas a essa carreira pública de assistência, que é uma carreira tão importante que às vezes os governantes não conseguem perceber a importância dessa política que trata com as pessoas mais carentes, né? A Dona Rosa, como os colegas sempre relatam, eu acho que agora ela é um exemplo que vai ficar para muita gente da dedicação, né, às pessoas que precisam, né? E aí o nosso desejo é esse, é que a família tenha paz,
E esperamos que isso passe, né, Cleito? Essa doença passe, para que a gente possa voltar a confraternizar com as pessoas. E o que eu acho também muito doído, Cleito, dessa situação é perceber que uma coisa não consegue se desvencilhar da outra, que é você ver que muitos dos nossos colegas não conseguem chegar à tão sonhada aposentadoria, né? O que é um retrato de Brasil, um retrato cruel para a nossa população. E até meio constrangedor, né, Edgley, falar, uma vez a gente estava fazendo um debate sobre a reforma da Previdência, lá no sindicato mesmo, um debate não, uma reforma, né? Aliás, uma reunião, e tinha pessoas de várias categorias, vários sindicatos, e aí uma pessoa que é técnico, Marcos, né, que é técnico do DIAP, ele deu uma informação que nos chocou, né, né, Edgley? Bastante. Quer dizer, a aposentadoria, ela tem que ser um direito que a pessoa adquire depois de anos e anos de trabalho, né, seja no setor público, seja no setor privado. E a informação que ele passou lá é que no Brasil, triste, me corrija se eu estiver errado, Edgley, na informação, parece que a média de vida pós-aposentadoria... Com saúde. Com saúde, né? 8 meses. De 8 meses apenas. 8 meses. Na Europa, Cleito, segundo o mesmo relato dele, a pessoa depois que aposenta ainda consegue se manter com saúde em média por 10 anos. Né? No nosso país, infelizmente, esse dado triste de que a média de vida com saúde é de 8 meses. É bem triste essa realidade. Pois é. No caso da Dona Rosa, eu me lembro muito bem, quando as minhas idas lá no CRAS de Arapuanga, geralmente era a primeira pessoa que eu encontrava, porque ela trabalhava na acolhida, né? Ela ficava bem ali era a primeira pessoa com quem os usuários tinham contato, né? Era a primeira pessoa que eu tinha contato também quando eu chegava lá. E eu me lembro uma vez numa reunião, a gente estava numa dessas muitas crises da assistência, viu, Edgley, assim, benefícios atrasando, né? A população não conseguindo atendimento, aquele monte de gente para atender, solicitando atendimento e pouquíssimas pessoas para atender. Aí teve uma reunião que ela falou, olha, eu sou a primeira que leva a bronca aqui. A primeira pessoa que leva a bronca aqui no CRAS sou eu, dos usuários ela estava se referindo, né? Porque ela fica na acolhida, então ela era exatamente o primeiro contato. Então ela fazia ali, encaminhava a pessoa para um técnico, encaminhava a pessoa para um especialista, dava uma orientação, né? E o pessoal, na bronca, por causa do problema lá dos benefícios e da dificuldade de funcionamento da unidade, ela relatou, eu sou a primeira que leva a bronca, né? E nós escolhemos aqui, para fazer essa super singela homenagem, né, à Dona Rosa, exatamente uma foto que nós tiramos numa atividade que a gente fez na Câmara Legislativa, né? Eu acho que foi uma audiência pública, e era uma atividade da greve de 2018, aquela greve de 84 dias, e ela, junto com outros colegas de Planaltina, né, tiraram uma foto e a gente, né, tirou, né, esse pedaço da foto para fazer aqui esse cartaz. Depois nós vamos mandar para o pessoal do CRAS Arapuanga e eles com certeza vão, né, dar uma destinação certa para essa coisa tão simplesinha aqui, que é o cartaz que a gente está fazendo em reconhecimento a Dona Rosa, né, como profissional, como colega, como companheira de luta. E como o Edgley bem disse, né, a gente, assim, nós vamos ter que fazer esse registro para muitos colegas que se foram aí ao longo desse ano, né, e a gente espera que ninguém mais venha a falecer. Nós estamos, né, sabemos que tem colegas que estão hospitalizados aí, vítima do Covid, a gente espera que se recuperem, né, alguns conseguiram se recuperar, outros tiveram o teste positivo, mas foram assintomáticos, né, que é o caso da grande maioria, né, Edgley? Cleito, e no mais, Cleito, fica a saudade, fica a lembrança e fica o exemplo, né? O exemplo de dedicação a essa política. E que cada colega que trabalhou com a Dona Rosa, cada colega que trabalhou com esses outros colegas que nós citamos, que são alguns que a gente talvez não consiga aqui falar um a um, né, mas os colegas que perdemos recentemente, fica a nossa homenagem e o nosso respeito à pessoa dela, à família. E nós gostaríamos muito desse ano estar fazendo a nossa festa para reunir com todo mundo, né, mas essa doença nos pegou de uma forma
que infelizmente não tem nada a comemorar, né, e de todos os aspectos, seja no aspecto político, seja nas questões pessoais dos nossos colegas de trabalho, né, que, como já foi falado aqui, essas situações que a gente vem tendo que vivenciar e tendo que hoje ter que fazer esse comentário, essa fala, né, é uma fala de homenagem, mas não é o que nós queríamos, não é o que a gente gostaria de estar aqui falando, mas fica o nosso respeito, né, e Dona Rosa presente. Estará presente entre nós, inclusive num bom exemplo que ela deu de combatividade, de compromisso com a nossa categoria e com as nossas lutas. Edgley, vamos entrar no tema de hoje, né? É a Lei Complementar 173/2020 e as contratações. Neste momento, neste exato momento, eu estou, para quem está ao vivo, dia 20, quinta-feira, final da tarde, para quem está assistindo depois alguma reprise. Neste exato momento está acontecendo a apreciação do veto 17 lá na Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, dia 19, o Senado, por 42 votos a 30, derrubou o veto. Mas o veto precisa ser derrubado nas duas casas, né? É um veto apreciado pelo Congresso Nacional, formado pelo Senado e pelo Congresso, pela Câmara, senadores e deputados. Nós não sabemos o desfecho, né? Quando a gente saiu do sindicato, estava lá começando a discussão a respeito do veto. Agora, o que nos traz aqui ao TV Sindicato, o tema que a gente traz hoje, ele não vai sofrer necessariamente grandes alterações, o veto sendo derrubado ou não, né? A derrubada do veto, ou o veto em si, ele se refere a questões como reajuste salarial, a questões como progressão na carreira, a questões como contagem de tempo, né, para uma série de direitos, né, que servidores públicos têm. E é até bom que a gente faça esclarecimentos sobre o que realmente está sendo debatido lá. Então vamos entrar nisso primeiro, né, Edgley? O que realmente, porque é revoltante que o Guedes e o Bolsonaro, com amplo respaldo na mídia, a começar pela Rede Globo, né? E agora, lamentavelmente, com o apoio do Rodrigo Maia, estejam mentindo de forma descarada para a opinião pública sobre o significado do veto, né? Qual é exatamente a mentira, Edgley? Pois é, né, Cleito? É dizer que esse veto ele era necessário porque caso não fosse feito esse veto, o país teria um impacto bilionário no aumento de gasto. Mas eu queria até fazer uma fala anterior a isso, Cleito, que é lembrar que isso que está sendo votado hoje na Câmara Federal já tinha sido aprovado por eles. Esse projeto de lei, o veto foi do governo Bolsonaro, foi do presidente Bolsonaro. Mas a Câmara Legislativa e o Senado haviam aprovado esse texto da forma que estava. Então, derrubar o veto hoje é uma obrigação da Câmara. E essa conversa de que vai aumentar de forma absurda o aumento de gasto no país é totalmente uma falácia. Até porque a derrubada desse veto em nenhum momento diz que vai haver aumento de salário. Né? Na verdade, ela só tira a proibição. Exatamente. Mas não tem nenhuma garantia de que esses aumentos acontecerão. Então é uma falácia isso, né, Cleiton? Queria saber de onde é que o Guedes tirou esses 140 bilhões de reais que o país vai perder se o veto vai ser derrubado. Eu queria saber de onde ele tirou isso, né? Porque o veto é um item do artigo 8º da Lei 173 que foi vetado. Na verdade, 4 itens, 3 itens foram mantidos, né, o veto, e apenas um item, que é o item número 2 do veto 17, é o que está ainda sendo debatido. Esse item apenas fazia o seguinte, pessoal: as categorias que estão na linha de frente ao combate à pandemia, mais o pessoal da educação, né? O pessoal da educação está numa situação diferente, e nós, né, somos solidários aos colegas da educação, né, que estão aí na luta contra a volta às aulas. Felizmente,
o retorno às aulas foi suspenso aqui no DF, mas as categorias como a nossa, né, assistência social, mais a saúde, mais a segurança, mais o pessoal da limpeza, essas categorias elas foram colocadas como exceções. Por serem considerados serviço essencial, elas não iam entrar no congelamento salarial até 31 de dezembro de 2021. Mas, sinceramente, o congelamento salarial aqui não é nem a principal questão. A principal questão claro, isso é uma questão muito importante, mas o mais absurdo de tudo é que eles, contrariando as leis da física, inclusive, eles definiram que o tempo que vai de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, esse tempo não existe. Para contagem de vários direitos, anuênio, quinquênio, triênio, e vai ter impacto negativo isso sobre a aposentadoria, sim. Total, Cleiton. Totalmente. Total. Hoje veio a notícia na mídia de que enfermeiro, aqui no Distrito Federal, um enfermeiro está trabalhando por 4. Um técnico de enfermagem está trabalhando por 5. Não vai ter mais isso, porque a lei proíbe o pagamento de hora extra. Porque acarreta aumento de despesa, então não pode ter aumento de despesa. Então, a saúde que está passando por essa dificuldade aí, por conta da pandemia, vai ter o seu quadro agravado. E o que dizer de nós, né, da assistência, que trabalhamos só com 10% do quadro de pessoal? Então, é mentira, gente. Ninguém está ganhando aumento se o veto for derrubado. Simplesmente está se confirmando que as categorias que são consideradas serviço essencial, elas podem ser colocadas como exceção nesse congelamento. Agora, se vai ter aumento ou não, isso aí é um assunto que vai ser resolvido em cada prefeitura e em cada governo estadual. A relação é ali entre os sindicatos de âmbito municipal ou de âmbito estadual. No nosso caso aqui é a relação com o GDF, sabe? Então é revoltante isso, né? E do início da noite de ontem até a tarde de hoje, deve ter acontecido coisas muito estranhas ali na Câmara dos Deputados, não é, para que eles primeiro decidissem não fazer a votação ontem como estava previsto. Inclusive tem discussão acerca da legalidade disso, né? E agora estão ali querendo votar de qualquer maneira com base nessa grande mentira que foi pregada pelo Guedes, pelo Bolsonaro, pelo Rodrigo Maia e que a grande mídia está comprando. Cleiton, podemos citar um exemplo de como a pessoa que está para aposentar pode sofrer com essa questão da Lei 173. Imagine que a licença servidor, que foi aprovada o ano passado, né, na nossa Câmara aqui do DF, dizia o seguinte, que o servidor que já havia adquirido licença prêmio antes da lei, ou que tinha um quinquênio que havia sido aberto antes da lei, esse quinquênio poderia ser finalizado e a pessoa poderia levar isso em pecúnia para a sua aposentadoria. Então, pessoal, perceba o que é que ocorreu de fato com a 173. Imagine um servidor que falta um ano para aposentar e que também faltava um ano para fechar um quinquênio, que ele poderia levar como pecúnia para a sua aposentadoria. Esse servidor não poderá levar esse quinquênio. Só os que se encerraram, né, antes da aprovação. A contagem só vai voltar a partir de 1º de janeiro de 2022. 2022, exatamente. Então isso mostra que prejudica claramente. Outra situação. E o anuênio dessa pessoa que está prestes a aposentar? Né? Como era o caso da nossa querida companheira Dona Rosa. Exatamente. Tem uma colega, a Kel aqui, se não me engano, está dizendo que seria publicada no dia 1º de setembro. É mesmo? É. Bem, Edgley, agora vamos lá. Em relação ao concurso público. Com veto ou sem veto, nós vamos ficar na mesma situação de hoje. Se o veto for derrubado, melhora um pouco. Se o veto for mantido, nós vamos estar em que situação? É possível. A Lei Complementar 173 permite a reposição de vacâncias. Reposição de vacâncias. Nós temos uma opinião divergente da do governo sobre o que significa vacância.
Nós temos uma opinião divergente, né? Mas vamos ficar na letra fria da lei. O que está escrito lá na Lei 840/2018/2011? A vacância acontece em razão de aposentadoria, em razão de falecimento, em razão de exoneração, de demissão, em razão de outras situações previstas na Constituição Federal. Nós temos convicção que, eu digo a palavra convicção porque nós ainda não temos um número oficial, correto? Quando tivermos um número oficial, nós vamos divulgar. A Secretaria da Mulher disse que não tem vacância. E ela passou a informação errada, porque ela considerou a existência da Secretaria da Mulher só no atual governo, que não é verdade. A Secretaria da Mulher foi criada a primeira vez em 2011, na ocasião, governo Aguinaldo. De fato, o governo Hollenberg extinguiu a Secretaria da Mulher e ela foi recriada agora. Então começa a informação errada fornecida pela secretária Érica Filipelli. A Secretaria de Justiça informou que são 19 vacâncias para especialista, 34 para técnico. A Secretaria de Desenvolvimento Social, até agora, de forma incompreensível, não apresentou oficialmente o número de vacâncias, tanto para especialista quanto para técnico. Agora a gente sabe. Se for pegar do último concurso de 2008, né, o pessoal terminou de entrar em 2010, são centenas de vacâncias. Centenas. Dá, na pior das hipóteses, para contratar o que estava previsto no edital. Na pior das hipóteses, mas dá para ir muito além. Não é, Edgley? Com certeza, Cleiton. Até porque a lei ela não cria um marco temporal. Né? A lei cita que, nos casos de vacância, podem haver contratações no serviço público. Então, se não tem na própria lei dizendo a partir de, evidente que pela necessidade, tem um colega aqui que colocou aqui agora, que estão sendo suspensas férias de servidores pela falta de servidor. Então, a necessidade é real. E o mais interessante, Cleiton, é a gente ter a secretária Maiara que não se posiciona sobre isso. Naquela reunião que nós tivemos com a subsecretária, até nós falamos isso. É muito estranho que eu solicite da Secretaria de Fazenda qual o entendimento dela sobre o que se considera a vacância na interpretação da Lei 173. É evidente que nós temos um AJL que deveria fazer esse estudo, e esse estudo pensando na realidade da nossa política, que é uma realidade dura e que precisa de muitos servidores, e já encaminhar um documento muito bem embasado para a Secretaria de Fazenda, dizendo, olha aí, ó, nós temos mais de 2.000 vagas. Porque, como você colocou, se pegar de 2008 para cá, então a interpretação não precisa ser diferente, ela tem que ser dessa forma. Se você diz que não pode considerar o número de vagas que a lei da carreira coloca lá no texto, tudo bem. Então vamos pegar o que diz vacância, mas vamos também interpretar que a lei não criou tempo. Ela diz o seguinte, é vacância. Então vamos pegar lá de 2008. E aí é estranho que a nossa JL, que a nossa secretaria, que precisa de servidores, assim, de forma absurda, o total de servidor que está faltando, solicita da Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda, claro, que se ele disser por eles vão dizer que não precisa contratar nenhum. Isso é evidente. Né? Que esse é a galera do pensamento neoliberal. Né? O pensamento neoliberal, que é o que é professado pelo Guedes e pelo André Clemente, aqui secretário de Economia, e que é professado pelo governador Ibanez, porque ele é do MDB. O MDB vem com aquele programa Ponte do Futuro, né, que foi que deu base ao governo Michel Temer, né, que fez reforma trabalhista, que dilapidou a CLT, né, prejudicou terrivelmente os trabalhadores do setor privado, e eles querem reduzir a oferta de serviço público e terceirizar o máximo possível, e é por isso que eles precarizam o serviço público de execução direta. A secretária Maiara, ela, eu não quero ser rude aqui no tratamento, e não vou ser, né, mas o que ela afirmou aí numa rede social não procede, não está certo. Não depende de ação legislativa para fazer a contratação. Depende exclusivamente
de vontade política do governador Ibanez e, evidentemente, dela própria, que é a secretária da pasta. Mas eu gostaria de me deter, Edgley, na resposta da Sejus, antes de qualquer coisa. O secretário executivo da Sejus, Dr. Maurício, ele nos respondeu com um ofício dizendo que não pode fazer a contratação porque não tem previsão orçamentária na LOA. Na LOA, de fato, não tem, que é a Lei Orçamentária Anual, mas consta, sim, previsão orçamentária na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO. Então é super simples resolver isso. Basta o governador mandar para a Câmara uma adequação na Lei Orçamentária Anual ao que está disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí digo, na pior das hipóteses, secretária Marcela Passamani, a senhora acaba de decretar que na segunda-feira, dia 24, os provítimas devem ser reabertos, né? São 6 provítimas na cidade. A senhora também diz que quer criar um provítima itinerante, né, a bordo de um ônibus que vai circular pelo DF. Eu não vou nem entrar aqui no mérito da questão se isso é bom ou não, tá? O provítima itinerante, preciso ainda refletir mais sobre isso e ouvir os colegas da Sejus. Mas como é que a senhora vai querer criar uma nova unidade, ainda mais itinerante? E como é que a senhora vai querer reabrir os provítima em plena pandemia, reabrir para atendimento presencial, se não tem servidor? Ou a senhora vai querer repetir o mau exemplo da secretária Filipelli de transformar a sua secretaria num cabide de emprego aí só para pessoas comissionadas? Porque nos provítimas, em média, Edgley, nós fizemos esse levantamento, em média tem menos de 2 servidores efetivos por provítima. Então, secretária Marcela Passamani, a senhora deve conversar com o secretário André Clemente, naturalmente com o governador, e dizer, olha, eu preciso de repor as vacâncias aqui da Sejus. É um número, gente, diminuto, né? Diminuto, pouco mais de 50 servidores, né? Que ela poderia, porque aí sim ela poderia, de alguma maneira, dividir esses servidores entre os provítima, criar esse provítima itinerante que ela está querendo, porque ela vai ter pessoal para trabalhar, porque agora não tem. Né? A mesma coisa vale para a secretária da Mulher, que disse que vai abrir 4 novas CMB, 4 novas Casas da Mulher Brasileira. E para as sedes nem se fala, né, Edgley? Cleito, não tem nem o que falar, né? Porque estou vendo aqui os relatos dos colegas falando sempre da falta de servidores, né? E da situação que a gente não quer ver e que é uma realidade da política desde sempre, né? Que é a coisa do apadrinhamento, às vezes, político em determinados segmentos, né? Agora, eu também chamo a atenção para o seguinte, Cleito. Cadê a responsabilidade do governador no momento de pandemia em que nós, as políticas de assistência social, operamos com menos de 10% da nossa capacidade operativa, que atendemos uma população que é potencialmente de risco, potencialmente durante o Covid, sim. Por quê? Por que de risco? Porque não é o cidadão que vai sair da sua casa no seu carro, sozinho, tranquilo, com o vidrinho fechado. Não é o cidadão que vai chegar no seu local de trabalho, vai entrar no escritório com o ar-condicionado ligado. As pessoas que nós atendemos são as pessoas que estão sem comida em casa. São as pessoas que estão sem casa. São as pessoas, Cleito, que parece que o governador e a nossa secretária não conseguiu perceber isso ainda. São pessoas que, para ir no CRAS, às vezes, não tem o dinheiro da passagem, na maioria das vezes. Então, que respeito é esse com essa população? Que governo é esse que lá na sua campanha falava que veio para mudar o cenário de Brasília, porque dinheiro tinha, o que faltava era gestão? Que gestão é essa? Né? Cadê? Governador? Secretária? Essa população, ela merece respeito. Contratar servidor é um direito, em primeiro lugar, dessa população que precisa ser atendida. Essas pessoas que passaram no concurso, que estão aguardando, eles estudaram, se prepararam para estar aqui na secretaria. E
a população que nós atendemos aguarda por ser atendido. E o que nós não queremos, Cleito, e vamos lutar enquanto tivermos forças para isso, é que a nossa política não vire uma política assistencialista. Porque política de assistência social ela é política de Estado, ela não é política de governo. Porque o governo ele vai passar. Mas as pessoas que necessitam e que precisam de ser atendidas na política de assistência social, elas vão estar aqui no próximo governo também. Então, como a gente já falou aqui em outros programas, as doações são bem-vindas. Mas ela não pode ser parte integrante da nossa política. A política ela tem que caminhar com suas próprias pernas. Se vier a doação, que seja bem-vindo. Mas o governo tem a obrigação de fazer essa política funcionar. Tá, nosso tempo terminou, Edgley, a gente tem que ir aqui para o encerramento. Gostaria de dizer que para a população, para os servidores, para o pessoal do concurso, que nós não vamos sossegar, o sindicato não vai sossegar enquanto nós não tivermos 5.500 servidores trabalhando na assistência social. 5.500. Porque é o que a lei diz. Não é, Edgley? Exatamente. A lei fala em 5.500 servidores. Então, nós não vamos sossegar enquanto nós não tivermos esses 5.500. Então, nós não queremos só contratar os 314 que o edital fala, nem só o cadastro de reserva que chega a 1.800. Nós queremos muito além disso. E se por acaso não tiver número suficiente, inclusive aproveitando aqueles que não fizeram ainda o curso de formação, porque tem respaldo legal para que haja um segundo curso de formação para que eles entrem. Mas nós queremos chegar aos 5.500 e não vamos sossegar enquanto isso não acontecer. Hoje, daqui a pouquinho, tá? Dia 20, 18h30, nós vamos ter uma reunião com os nossos colegas aprovados no concurso. Está todo mundo convidado. Nós estamos na pandemia, não pode fazer reunião presencial, quando faz é com muito cuidado, então nós escolhemos fazer a reunião via Google Meet, então vocês devem participar. Na reunião, nós vamos discutir o que fazer para assegurar a nomeação de vocês aí, todos e todas, né, que foram aprovados no concurso. E também adentrar no cadastro de reserva. E também assegurar que se faça um outro curso de formação para os remanescentes, com base na lei que alterou a Lei Geral dos Concursos, né? Então participem, tá? Vocês estão convidados e eu, né, te devolvo a palavra, Edgley, para você, né, fazer aí as suas considerações finais para a gente encerrar o programa. O Edgley vai para casa para participar de lá, eu vou correr de volta para o sindicato para participar da reunião lá do sindicato, né? E todo mundo está convidado a nos acompanhar. Cleito, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, né? Como falei no início, a gente gostaria de estar aqui sempre com notícias boas, né? Mas, de novo, vamos lembrar a nossa Dona Rosa, né? E dizer que a saudade fica, mas as lembranças são boas. E, pessoal, daqui a pouco a gente vai estar na reunião aí com o pessoal que passou no concurso. Daqui a pouco, né, Cleito? 18h30, a gente está indo. E até mais para todo mundo. Isso aí, gente. Até a próxima. Um abraço simbólico aqui na Dona Rosa. Dona Rosa, presente. Até a próxima.